Pessoal, bom dia. Prazer falar com vocês de novo. Então, hoje nós vamos falar sobre as máscaras de pano, né? Vocês devem ter visto alguns dias atrás, cerca de uma semana, 10 dias atrás, o ministro da Saúde liberando o uso de máscaras feitas em casa, de TNT, né, de tecido não tecido, e de máscaras de pano. Uma medida que normalmente não se faria em tempos normais, né, mas no momento de pandemia se liberou o uso. Né? Na verdade, essa liberação desse uso é para a população em geral. Tá? Para o pessoal que trabalha em saúde, para o pessoal que trabalha em hospitais, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, socorristas, né, pessoas que cuidam de pessoas contaminadas, né, não deve ser usada o tecido de pano. Tá? Não deve ser usada a máscara de pano. Né? Isso é para a população em geral. Né? O que acontece? A disseminação da infecção pelo coronavírus, né, se dá através de gotículas. Tá? E a máscara de pano, como qualquer outra máscara, mas no caso a máscara de pano, ela serve como um anteparo, como uma barreira para a disseminação de gotículas. Ou seja, o uso da máscara vai evitar ou pelo menos dificultar a disseminação dessas gotículas, tá? Fazendo com que, de uma maneira geral, né, vá funcionar como uma diminuição do espraiamento dessa infecção. Tá? E é esse o objetivo. Uma coisa importante é que a máscara, o uso da máscara, seja em ambiente hospitalar, né, com a máscara cirúrgica, a N95, seja a máscara de TNT, seja a máscara de pano, ela não retira, né, a realização de uma higiene adequada. Lavar as mãos adequadamente, usar o álcool gel a 70%, a higiene respiratória, o uso de lenços descartáveis, né? Então tudo isso continua. Tá? Normalmente a máscara de pano é indicada para a população em geral, quando vai sair na rua, quando vai eventualmente no supermercado, quando vai eventualmente na farmácia, quando tem que sair de casa. Tá? E normalmente ela é feita de pano, tá? E normalmente assim, um tecido 100% algodão, tá? Pode ser o tecido que a gente usa para se fazer o lençol, se fazer camisetas, tá? São tecidos que normalmente se utiliza. Inclusive existem tutoriais, tá? Inclusive do Ministério da Saúde, da própria Anvisa, que ensinam a fazer essas máscaras. As máscaras, elas devem cobrir, né, o nariz. Tá? A gente costuma ver as pessoas às vezes com a máscara que não pode, tem que cobrir o nariz e cobrir também as bochechas e ter o elástico. E isso existem moldes, existem tutoriais que ensinam. Tá? Uma outra coisa importante é quem deve usar essas máscaras, né? Então, assim, ou melhor, quem não deve usar, né? Profissionais de saúde não podem usar, pessoas que têm a Covid-19 confirmada ou suspeita não devem usar, elas devem usar as máscaras cirúrgicas ou máscaras fornecidas pelo órgão de saúde, né? Pessoas que estão cuidando de pessoas contaminadas também não podem usar essa máscara de pano, tá? O interessante é que a máscara de pano ela só pode ser usada por um determinado tempo. Tá? Normalmente assim, de 3 a 4 horas. E nesse meio tempo, caso ela umedeça, ela tem que ser trocada. É importante que cada pessoa tenha assim, de 3 a 5, 6 máscaras de pano e que possa ir trocando à medida que passe esse tempo ou que ela molhe. Tá? Uma coisa não se compartilha, né? Eu já falei anteriormente, e na hora de lavar essas máscaras deve-se lavar primeiro com água e sabão, tá? Depois se pode botar ela de molho numa solução com 2 colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água, depois se enxágua, se torce, mas cuida-se para não se torcer demais, não esgaçar, porque pode haver o rompimento das fibras,
e o rompimento do tecido, o que tornam a máscara inviável, e aí deve-se descartar ela, tá? Depois disso, depois deixa secar, passa-se um ferro quente, tá? E se guarda num ambiente fechado, tá? É bem importante também o descarte dela, tá? Ela não pode ser simplesmente atirada no lixo, tá? Ela tem que ser colocada num saquinho plástico e fechado e identificado, ou numa sacolinha de papel, mas identificado para a pessoa que vai pegar o nosso lixo na hora de manusear, saber com o que está manuseando, tá? Importante, pessoal, e volto a dizer, o cuidado com o manuseio dela também, não se pega a máscara pela frente, se pega pelas alças, tá? Antes de se pegar, se lava as mãos com água e sabão durante 20 segundos, ou se passa álcool gel, tá? Se higieniza, se tira a máscara e depois de tirada ela, se lava de novo as mãos, se cuida para não botar as mãos nos olhos ou na cavidade oral. Então, esses cuidados com a máscara, elas são assim muito importantes, porque a gente, ao mesmo tempo que protege, né, que nós protegemos e protegemos as outras pessoas, a gente também evita de disseminar, né, essas gotículas, e também evita-se de se autocontaminar, tá, pessoal? Então, era isso.